O Sem Censura está começando agora. Aquela imagem clássica da terceira idade acomodada é coisa do passado cada dia mais, porque a cada dia mais a medicina amplia a expectativa de vida, as pessoas vivem mais e vivem melhor, com muitos planos. E nesse projeto de vida mais longa e melhor, a alimentação tem um papel importantíssimo. A nutricionista Orion Araújo vai falar do papel da nutrição para garantir a saúde na terceira idade. A quantidade de água no nosso organismo também varia com a idade, por isso é preciso garantir que o corpo esteja hidratado. Sobre isso nós vamos conversar com o endocrinologista Tércio Rocha. Ele vai explicar como ela age para melhorar o funcionamento da musculatura, dos órgãos todos e da pele. A dermatologista Kátia Castelo Branco vai falar quais são os outros cuidados para manter a pele bonita e saudável na terceira idade. Fazem que a pele fique mais fina e com menos elasticidade. A professora de endocrinologia, Maria Lúcia Fleios, fala da osteopenia, o enfraquecimento dos ossos a partir da menopausa nas mulheres e a partir dos 60, 65 anos nos homens. A osteopenia é precursora da osteoporose, quando já há um risco maior de fraturas. Os consultórios de cirurgia plástica recebem cada vez mais pacientes da terceira idade. O cirurgião plástico Paulo Miller vai dizer quais são as cirurgias e procedimentos mais procurados e mais eficientes para essa fase da vida. Segundo o professor Fauzi Saad, o conhecimento também rejuvenesce. Ele é coordenador da Universidade Aberta à Maturidade, na PUC de São Paulo, uma proposta de educação permanente que recebe alunos entre 40 e quase 100 anos. Aulas e orientações para uma vida alegre e saudável. E ocupada, né? Também. Vou começar o programa, dizem que o alimento pode ser o seu remédio, né? Com a nutricionista Orion Araújo, falando exatamente do que a alimentação tem que melhorar, ou tem que diversificar, ou tem que excluir coisas. O que acontece a partir de, digamos, 65, 70 anos? Pois é, conforme o envelhecimento, ele vai trazendo várias modificações, várias alterações metabólicas, fisiológicas, e isso a alimentação vai ajudar muito para melhorar esses sintomas que acontecem com a idade. E o que acontece que é clássico no idoso é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E essa perda de massa muscular, ela ocasiona um ganho de gordura localizada. Então, se ele não tiver uma alimentação balanceada, essa alimentação balanceada envolve o quê? Envolve antioxidantes, envolve fibras, envolve vitaminas, minerais, carboidratos de baixo índice glicêmico, proteína de alto valor biológico, ele tende a cada vez mais perder músculo e ganhar gordura. E o idoso, ele, querendo ou não, a idade também já contribui, depois da menopausa ou depois da andropausa, contribui para um ganho de gordura também. Então, uma alimentação com alimentos fontes de fibras, esses alimentos citados, vai ajudar muito com que ele não ganhe peso. E o que acontece muito no idoso também, que a gente tem que ficar de olho, é porque ele vai perdendo o paladar. Ele vai tendo atrofia de papilas gustativas. E isso também favorece com que ele aumente o consumo de açúcar e o consumo de sal, que são alimentos que, se forem consumidos em excesso, vai acarretar também no ganho de peso. Então, ele já tem uma perda de muscular significativa e, se ele não tiver uma alimentação balanceada, ele também vai estar contribuindo para ter um aumento de peso e um peso de gordura. Então, além dessa alimentação, é fundamental também ter atividade física. E não só o exercício aeróbico, né? A esteira, a caminhada, a natação, mas ter o exercício de força também, a musculação, o pilates com peso, para favorecer com que ele tenha um aumento dessa massa muscular, que é característico da idade, essa perda. E aí eles ficam, né, quando chegam no consultório que eu atendo, o meu público é adulto e idoso, e eu adoro trabalhar com essa população, porque é uma população que segue o que a gente fala. É mais obediente. É uma população, além de eles serem muito carinhosos, eles prestam muita atenção e fazem as coisas que você fala ali. Então, como tem essa redução da papila gustativa, né, eles têm essa atrofia de papila gustativa, por trocar o açúcar, por aumentar o consumo de açúcar e aumentar o consumo de sal, nós nutricionistas temos que ser muito criativos para poder melhorar o paladar desse alimento. E aí, o que a gente faz? Para não fazer com que aquele suco, aquela fruta, eles aumentem o consumo do açúcar para salpicar em cima desses alimentos, eu fiz uma misturinha de canela com cravo em pó, e passei a adicionar no lugar do açúcar, em cima da fruta, batido com suco, a vitamina, e isso fez com que o consumo
do suco, das frutas, fossem favorecidos, não tendo o açúcar para aumentar o peso, para aumentar a glicose, para aumentar triglicerídeos, mas com que esse consumo desses temperos naturais, além de terem antioxidantes, fazem o sabor do alimento ficar mais adocicado. E eles começam a reclamar muito também que o alimento está sem sal. Ai, que comida sem sal, que bife sem sal, que arroz sem sal, que feijão sem sal. Então, para melhorar o sabor salgado, a gente tem que explorar muito as ervas aromáticas. Então, explorar o orégano, explorar o manjericão, explorar as ervas finas, o alecrim, que são temperos naturais, que não tem sódio e que tem antioxidantes também para ajudar ali na questão do paladar, para fazer o alimento ficar mais palatável, mais salgadinho e fazer com que eles também consumam esses antioxidantes para melhorar, para ajudar no envelhecimento. É aquela misturinha que De você inventou uma vez de temperinhos? É, de temperinhos. Só que eu estou adicionando também a pimenta do reino, que é fonte de piperina, que é um antioxidante fantástico aí para memória, para melhora de combate a radicais livres, que são substâncias que aumentam aí o envelhecimento. Então, eles podem estar batendo a pimenta, adicionando, né? A pimenta do reino, pode estar adicionando orégano também, tudo pode estar desidratado, alecrim desidratado, manjericão, ervas finas e pimenta malagueta, que é excelente até para pressão arterial, porque tem a capsaicina, que é um outro antioxidante que está sendo muito estudado para redução de pressão arterial. E o idoso também tem um aumento de pressão arterial em consequência desse aumento do peso, que também leva também um aumento da pressão. Portanto, que quando a gente começa a perder peso, tem uma influência muito positiva na pressão arterial. Então, mistura isso tudo, tritura, pode comprar essas ervas todas desidratadas para facilitar, tritura, bota num saleirinho e é esse o saleiro da mesa ao invés de ser o saleiro com sal. Então, eles podem estar adicionando na carne, no feijão, no arroz, nas saladas, no tempero dos alimentos. Então, isso é uma dica boa aí para trocar o sal, porque eles começam a adicionar mais pelos temperos naturais. E o açúcar fica por conta da canela. Canela sempre dá um real. Cravo. Misturado com cravo fica gostoso? Fica uma delícia. Compra o cravo em pó, em vez de comprar o cravinho, já tem ele em pozinho, mistura os dois e começa a adicionar na banana, no mamão, no suco de fruta. Então, são ótimas combinações para melhorar o paladar. Você falou nas fibras. As fibras são aquela clássica, farelo de verduras, trigo. legumes, os farelos, a semente de chia, o farelo de linhaça, o farelo de aveia, o germe de trigo, tudo alimentos, cereais, os pães integrais, o arroz integral, a massa integral são as fontes de fibras. E essas fibras também vai ajudar muito na prisão de ventre, que o idoso sofre muito com a prisão de ventre. Então, quanto maior for o consumo de fibra desses alimentos integrais que contêm fibras, melhor para a prisão de ventre. Só que não pode esquecer que, aumentando a fibra, tem que aumentar a água, porque senão esse bolo fecal ele fica muito duro. E se não tem água para amolecer essas fezes não deslizam ali na alça intestinal, que é fininha e precisa que esse bolo fecal seja escorregadio. Então, beber água, comer mais fibras e fazer exercício, porque o exercício também ajuda no peristaltismo. O exercício aumenta o movimento peristáltico. Mas o idoso ganha músculo? Não, ele perde músculo. Pois é, mas se ele fizer musculação, se ele comer as fibras, se ele fizer não sei o quê, ele ganha? Ele ganha massa muscular. Se ele fizer exercício físico anaeróbico, principalmente, né, que é a musculação, a pilates com peso, a ginástica com peso, e tiver uma alimentação onde ele tem um consumo adequado de carboidrato e de proteína, principalmente, os dois macronutrientes importantes, de acordo com o gasto de energia dele ali na atividade física, ele tem um bom ganho de massa muscular. Eu vejo pacientes meus com 70, com 80 anos no consultório, eu faço o percentual de gorduras dele, acompanho esse percentual de gordura e vejo um ganho bem significativo de massa muscular e uma redução de gordura, porque tem essa combinação de uma boa alimentação com atividade física envolvendo musculação ou envolvendo ginástica com peso. Só que, assim, é importante que, como é uma população que exige um certo cuidado, essa musculação ou essa ginástica com peso seja acompanhada por um professor, senão pode ser que eles acabam ali tendo algum problema na coluna, porque aí tem que ser um exercício próprio para aquela idade, acompanhado. E todas as pessoas com problemas, osteopenia, osteoporose, também podem fazer exercício? Você recomenda? Com certeza, né? É perfeito. Na realidade, o ganho de massa muscular é o que mais ajuda a massa óssea. A boa nutrição vai junto, né? E eu gostaria até de complementar o que já foi muito bem comentado, não esquecer os laticínios,
que hoje em dia muita gente interrompe a ingestão de laticínios, é a melhor fonte de cálcio. Quando se pensa em osso, não se pode esquecer. Mas a musculação é fantástica e é óbvio que, principalmente no idoso, tem que ser vigiada por um profissional que saiba cuidar, não só um professor de ginástica ou fisioterapeuta, mas que tenha a experiência com idosos. E aproveitando esse link da questão da osteopenia, da osteoporose, além do cálcio, porque a gente sempre pensa muito no cálcio, mas o cálcio depende de vitamina D e depende de magnésio também. Então, aumenta o consumo de cálcio e esquece da vitamina D e do magnésio, que são 2 nutrientes fundamentais para a massa óssea. Então, o que que tem, né? O que que a gente, além dos leites, dos laticínios? A vitamina D seria o sol, que seria a melhor opção para a gente poder ter essa fixação desse cálcio no osso. E se não pode com o sol, que seria a melhor fonte, né, mas um sol da manhã, bem cedinho, para não ser, né, para não ter um risco aí de ter câncer de pele, é importante ter uns alimentos também que são fortificados com vitamina D, mas não substitui o sol da manhã cedinho. Basta 10 minutinhos nesse sol de manhã, um sol de 8 horas, um sol de 9 horas, que já é suficiente para ele ter essa vitamina D necessária para fixar o cálcio no osso. E o magnésio está presente nos cereais. O magnésio está presente no farelo de aveia, na linhaça, na chia, no germe de trigo, está presente também na banana. Então, assim, quanto maior for o consumo de alimentos, fontes de magnésio, fontes de vitamina D e fontes de cálcio, melhor a questão da osteopenia e osteoporose. Por que se tem osteopenia? O que é a osteopenia exatamente? Pois é, na realidade, assim, nós adquirimos esqueleto desde a fase intrauterina, principalmente na juventude. O maior ganho é sempre durante a puberdade, né? E, assim, em torno dos 20 e poucos anos, nós atingimos o máximo de saúde esquelética que a genética nos permite, né? Cada um vai atingir o seu padrão. E numa pessoa saudável, que se alimente bem, que faça exercício, que não tenha doença, que não tome nenhum remédio que lese osso, como eventualmente são os glicocorticoides, que muitas vezes você é obrigado a dar por uma doença. Mas, enfim, numa pessoa saudável, esse esqueleto fica mais ou menos estável por um processo de renovação contínuo. O esqueleto ele é um órgão muito ativo, ele é cronicamente renovado, então você reabsorve uma quantidade X de esqueleto, né, de superfície óssea, mas você tem que pôr a mesma quantidade, né, de osso novo. Então, esse equilíbrio perfeito faz com que o esqueleto se renove de uma maneira que mantenha a massa óssea, até que nas mulheres acontece a menopausa. Quando chegamos à menopausa e existe um desequilíbrio hormonal inevitável pela carência de hormônio feminino, nesse momento existe uma tendência a um desequilíbrio em que a quantidade de osso reabsorvido é um pouco maior e a capacidade de apor osso novo, né, de renovar, é menor. Então, o balanço torna-se negativo. Você vai tender a sempre reabsorver mais do que consegue formar. E aí, as lacunas que vão se formando, vão se fundindo, até que formem verdadeiros poros, né? E o conceito de osteopenia, ele é muito genérico, significa apenas menos osso, mas é uma fase de transição entre o que você considera um esqueleto jovem saudável até a fase mais avançada, em que esses poros já coalesceram de tal forma, já desestruturaram de tal forma aquele osso, que na realidade ele vai se tornar mais frágil. Se me permite, eu trouxe aqui um modelo que eu devia ter colocado já em cima da mesa, mas é muito interessante. É muito interessante porque é visual. Dá para avaliar o que seria. Olha, isso aqui são bloquinhos bons para dar aula. Então, é assim, o que seria um osso normal, né? Então, nós temos como se fosse um pedacinho de uma vértebra. O osso tem um contorno mais denso, que é chamado osso compacto. Esse osso compacto, osso cortical, ele é muito mineralizado, ele precisa de muito cálcio e ele tem poucos poros. E entre as duas lâminas de osso compacto, nós temos um osso mais
frouxo, chamado trabecular, que é como se fosse uma renda, né? A renovação óssea se dá em todas as superfícies, tanto de osso compacto quanto de trabecular. Quando nós vamos envelhecendo, o que vai acontecer? Ambas as superfícies vão ficando mais adelgaçadas. Então, esse contorno, que é a grande proteção para que aquela estrutura não colabe, ele vai se tornando mais fino. E as traves, pela reabsorção, elas vão se rompendo. Existe uma desconexão entre as traves. Elas se separam uma das outras, né? Então você imagina como se fosse uma estrutura de elas uma não se sala dão, com né? pilastras. Elas se afastam. Elas rompem. Então, na realidade, o rompimento dessas traves no osso trabecular e o adelgaçamento do osso cortical, que parece que com o envelhecimento é o mais importante, favorece que o osso ceda. O colabamento das vértebras ou a osteoporose, já na fase de osteoporose, quando essa perda está instalada, chega a um determinado grau que às vezes as vértebras vão se achatando mesmo sem um grande trauma. E muitas vezes a pessoa vai encolhendo em estatura e não tem consciência de que teve um achatamento vertebral. Você vai radiografar e vê que as vértebras já se achataram. A literatura diz que 50% das fraturas vertebrais são assintomáticas porque a pessoa não teve um trauma agudo, não teve um momento de dor agudo, então ela própria não tem consciência. Mas se ela encolheu mais de 6, 7, 8 centímetros, provavelmente não é só erro de postura, não é só desidratação de disco intervertebral, mas é também osteoporose. Desta fase para essa, existe a fase de osteopenia. Então, assim, na menopausa existe esse declínio de hormônios sexuais que no homem não tem um paralelo. O homem não tem um momento de pausa, o nome andropausa não é perfeito. Existe, de fato, um declínio lento e progressivo que é mais tardio. Então, em torno dos 60, 70, e não é obrigatório, então alguns homens nem demonstram esse declínio. Todas as mulheres terão menopausa, mas nem todos os homens terão um declínio muito significativo. De qualquer maneira, parece que na menopausa é a carência de esteroides gonadais que faz isso, que faz esse desequilíbrio. E como é que nós conseguimos fazer o diagnóstico, então, de que está havendo perda, né? E existe um exame chamado densitometria óssea, em que você avalia a quantidade de cálcio depositado por área, então, por centímetro quadrado. Esse número é aferido, né? Essa densidade costuma ser aferida nos sítios em que nós mais temos preocupação, que são as vértebras e o fêmur proximal. O número que você obtém da densidade mineral óssea, tanto na coluna quanto no fêmur, ele é então automaticamente comparado com o padrão de normalidade de uma pessoa jovem do mesmo sexo. Então, obviamente, as mulheres serão comparadas com mulheres jovens e assim os homens. E a distância, quer dizer, o número de desvios que existe de diferença entre a quantidade de osso, a densidade óssea dessa pessoa mais idosa e da jovem, é que vai te definir matematicamente se você ainda tem um padrão adequado, que até é menos um desvio, se você já passou disso para baixo, então, se você já está se distanciando negativamente, o conceito é de abaixo de menos 1 até menos 2,4 chama-se osteopenia, e de menos 2,5 para baixo, osteoporose. Só que... E é verdade que as pessoas gordas e brancas, clarinhas como você, não têm tem mais osteoporose, as clarinhas que as assim, morenas e as magras que as gordas? A raça branca tem menos osso desde a juventude. Então, a aquisição de massa óssea na raça negra é maior. Aliás, parece que de massa muscular também. Então, ela chega à menopausa com mais osso. A taxa de perda pode ser semelhante, mas ela adquiriu um esqueleto melhor. Ela tem uma poupança maior. A gordinha, se existe alguma vantagem em ser gordinha... essa é a única. Essa é a única. Eu diria assim, é que a gordinha consegue fabricar mais hormônio feminino no tecido adiposo. Então, é uma síntese de hormônio feminino
no tecido adiposo, vindo de precursores de outros hormônios, tipo, que vem da adrenal Mas ela até tem do menos, ovário. ela tem menos Ela tem osteoporose? menos carência de hormônio, mas não necessariamente menos osteoporose. Tá. Então, parece um mito que a gordinha está livre da osteoporose. A obesidade gera um processo inflamatório que é negativo para o osso também. Então, não vamos advogar ser não gordinho. podemos defender essa tese. Nem para a osteoporose. E se você está com osteopenia? Você tem como ganhar um pouco mais de osso? Não, porque você já está gastando a sua poupança, não é isso? Temos. Assim, na realidade, assim, se essa mulher que está entrando na menopausa puder fazer reposição hormonal, isso é um tanto polêmico, mas se o tratamento for individualizado e ela puder fazer, melhor também para o osso. Melhor para vários setores do organismo, mas também para o osso. Porque você adia a perda, né? Então, naquele período em que ela for fazer reposição, a perda está lenta ou inexistente. Ela volta à estabilidade. Então, você pergunta, dá para frear a osteopenia? Dá, mesmo que ela chegue no momento da menopausa, na primeira vez que fizer a densitometria, já tiver um padrão de osteopenia, dá sim para reverter. Às vezes dá para reverter de uma maneira não medicamentosa, repondo cálcio, vitamina D, enfim, assim um remédio específico para agir no osso. E se o hormônio feminino puder entrar nesse tratamento, melhor ainda. E mesmo que ela já esteja numa fase mais tardia, digamos que ela vá ser examinada 60, 65, 70, que ela tenha já um padrão de osteoporose, e o que eu ia dizer é que às vezes a pessoa idosa, ela fratura ainda com a densitometria dizendo que é osteopenia. Então a osteopenia, como eu lhe falei, é um termo genérico, não significa que uma pessoa com osteopenia não tenha nenhum risco. Hoje em dia, sabe-se que o processo de envelhecimento adiciona um risco muito grande. Então, a pessoa, digamos, de 55 anos que tem osteopenia não tem risco algum. Mas uma pessoa de 80 anos com osteopenia tem risco sim. E aí, mesmo que você já tenha uma osteoporose instalada, evidentemente instalada, por exemplo, que a pessoa já tenha tido uma fratura. Então, se ela já teve fratura, ela tem osteoporose, não precisa nem fazer densitometria. Se ela caiu, fraturou o punho, se ela achatou uma vértebra, se fraturou o fêmur, eu posso fazer densitometria para avaliar depois o sucesso terapêutico, mas não preciso dela para fazer diagnóstico. Então, essa pessoa deve iniciar um tratamento, existem vários medicamentos muito eficazes e reverte sim. Você reduz muito o risco de fratura e você melhora a massa óssea, a saúde óssea como um todo. E aí, só para, desculpe terminar, o gancho da vitamina D. Eu diria que nem sempre a pessoa muito idosa consegue fabricar vitamina D indo para o sol. O muito idoso não. A nossa pele parece que tem um limite. Então, com muita frequência, nós temos que adicionar ou gotinha ou cápsula, mas enfim, em termos medicamentosos, para atingir um nível adequado. De cálcio? De vitamina D, que além do cálcio? Além do cálcio. Que hoje em dia tem umas drogas, não tem? Que misturam o cálcio com a vitamina D? Os cálcios já vêm adicionados de uma dose mínima de vitamina D. Na maioria das vezes, um idoso acima de 75, 80, ele tem que tomar avulso uma outra quantidade de vitamina D para garantir a absorção mas intestinal. se garante, se melhora, vale. Mas vale e é necessário. Não basta só aquela quantidade agregada ao comprimido de cálcio, não. E aumenta, inclusive, parece que é favorável à massa muscular. A vitamina D parece que é favorável à nossa imunidade. Hoje em dia, a vitamina D tem um papel que vai muito além do osso, sabe? Até os médicos não sabem exatamente para quem deve ser dada. Nós temos certeza que para o idoso sempre. Para o jovem é uma questão, mas parece que ela é um hormônio fundamental à nossa homeostase, à nossa saúde como um todo. E tem uma questão também importante, que conforme vamos envelhecendo, principalmente idosos, a gente tem hipocloridria, que é uma redução na produção de ácido clorídrico. E se não tem uma produção adequada de ácido clorídrico, a gente não tem absorção de vitaminas e minerais importantes. E o cálcio fica prejudicado, o ferro fica prejudicado, a B12 fica prejudicada, a vitamina D fica prejudicada. Então, quando citou essa questão do idoso não ter uma boa absorção e necessitar de um suplemento, se ele já tem uma osteopenia instalada, uma osteoporose, a nutrição também não consegue, com os alimentos,
Só com os alimentos, favorecer essa absorção, favorecer esse consumo adequado de cálcio, porque ele já tem uma dificuldade na absorção desses nutrientes em consequência dessa redução de ácido clorídrico que acontece com o envelhecimento. Então, aí é importante entrar a suplementação, e hoje tem suplementos com cálcio, vitamina D e tem com magnésio também, porque é importante a gente falar da questão do magnésio, porque ele também tem um papel fundamental na absorção do cálcio. Então, tem ótimos suplementos no mercado, junto com a alimentação, junto com a atividade física, para a gente fazer essa reposição. Tá certo. E junto com a água. Junto com a água. Não é? Tem que tomar muita água mesmo? Tem que tomar quanto de água? Tem que tomar Existe o suficiente. Existem algumas tabelas de recomendação baseado em peso, altura e idade. Mas, na verdade, o que nós sabemos é que um adulto, num clima como o nosso, principalmente o idoso, deve tomar pelo menos 2 litros de água, porque a maior parte do corpo é constituída de água. Se o elemento fundamental faltar, você, por exemplo, não vai conseguir transportar os nutrientes vindos da alimentação que a nutricionista gentilmente vai te preparar. Nem vai conseguir carrear os hormônios que forem suplementados, nem as vitaminas. Você procura uma dermatologista, quer ficar com a pele linda e tem todo o direito a isso, só que sem água ela não consegue te dar um coxim hidratado, né? A sua derme não vai conseguir reter aquilo que não tem. Por isso, para a sua pele voltar a ser uma pele competente, porque é o maior órgão do corpo, ela vai ter que precisar de água. Você vai fazer uma cirurgia plástica, você vai gerar ali um dano. Para você ter uma recuperação excelente dessa cirurgia plástica, você vai precisar de água, né? O teu intestino, o Brasil e alguns outros países ainda que tenham em algumas estruturas rígidas de medicação, insistem em tratar a constipação intestinal com medicação. Se você procura outras medicinas, como por exemplo a medicina inglesa, hoje aplicada nas ilhas, Austrália, Nova Zelândia, coisa e tal, só tratam com água. E você bem hidratado, esse intestino vai funcionar, por maior que seja a tua síndrome do intestino irritável, né? O idoso, para aprender na faculdade da terceira idade, ele tem que estar animado, ele tem que estar bem hidratado, ele tem que estar confortável, ele tem que ter água. Mas o idoso não tem muita sede? O idoso não tem muita sede. Ele tem que se obrigar? Ele tem que se policiar. E se lembrar, e ser lembrado. E se lembrar. Mas hoje todos os idosos têm celulares. Então eles podem programar os celulares. Se você programar o teu celular para a cada 2 horas tocar com o nome água, e quando vier esse nomezinho água na tecla do seu celular, você tomar 300 ml de água, ótimo. Tem aquela historinha, eu não gosto de água. Mas você gosta de água de coco, você gosta de suco, você gosta de chás, né? Você gosta de sopas, você tem que se hidratar. A água é parte maior, constituinte maior. Por isso, a água é fundamental. É verdade que quando a gente sente sede é porque a gente já está desidratado? Quando a gente sente sede é porque os nossos reservatórios estão abaixando. Por isso, antes de sentir sede, sinta vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Controle se você está tomando bastante água pela cor da sua urina. A urina tem que sair clarinha, né? Você não pode tossir seco. A tosse do idoso, ela deve ser produtiva, né? O catarro tem que sair. Vamos usar aqui o termo meleca dura, mas o idoso não pode se dar o luxo de uma meleca dura. Tem que fluir. Se a meleca está dura, se o catarro está seco, significa que ele está desidratado. Ele não pode se dar a esse luxo, né? Envelhecer é oxidar. Nós passamos por reações de oxidação toda hora. Por isso que a doutora tão bem falou dos antioxidantes e dos radicais livres. Ora, a maneira melhor de vencer esse combate contra os radicais livres é deixar os antioxidantes chegarem até o sítio de ação. Por isso precisa de água, né? Fora a água é um santo remédio, é isso? E água quente e água fria. Isso, né? E água quente e água fria também são remédios para as dores, muitas vezes presentes nos idosos, né? Você vê que os grandes atletas, ao se lesionarem, principalmente gelo e água quente, né? Ao invés de tantos anti-inflamatórios, que é uma droga que deve ser evitada pelos idosos. Use água, use conscientemente a água. Procure a sua dermatologista, o seu endocrinologista, a sua nutricionista, seu cirurgião plástico, mas bem hidratado, porque profissional não faz milagre. E se você chegar lá sem água, ele pouco terá a fazer por você. Então vamos tomar água, né, doutor Tércio? Com certeza. Mesmo sem vontade, né? Gostei desse negócio. Agora tem que ter um filho ou um neto para programar esse celular. O problema é que o filho e o neto também não gostam de água.
Hoje, a gente conversa, eu tenho 2 adolescentes em casa, uma de 20 e um de 17. Vocês beberam água? Por quê? Uma não bebe refrigerante, um milagre. Bebe muito mate, tudo. O outro vai assim, mas acho que eu esqueci, ontem à noite eu bebi. Ou seja, ele passou o dia tomando refrigerante. Se foi um dia ou 2, a gente não sabe. Ou seja, não existe uma educação, né, com relação à hidratação. Com relação à alimentação, a gente fica muito mais em cima hoje, por causa de engorda, por causa de esporte. Pois é, o que eu Agora, noto hidratar... é que as meninas de corpo bonito, as gatas, quase todas elas têm uma garrafinha de Anda com água, um garrafinha garrafão, né? Elas são assim, ou espalham um copo, vão andando por cada cômodo e vão carregando um copo que elas deixam ali para alguém mais velho se irritar e levar para algum lugar. Mas enfim, elas pelo menos estão com as garrafinhas. Agora, quanto elas consomem daquela garrafinha? Não sei. Porque se os você copos vivem cheios, elas não engolem, como é a tipo gente tá na conversa moda, na né? clínica, que procuram pra parte de corpo, tô com celulite, tô com ele. Vem com a garrafinha, que agora virou moda, sai da academia com a garrafinha. Você bebeu quantas garrafas? Não, coloquei essa daqui, ainda não bebi. Ou seja, na parte da manhã não bebeu ainda a garrafinha, já saiu da academia. Ou seja, será que existe esse consumo mesmo? Eu acho que faz muita falta. Eu acho que é uma coisa delegada, assim, sabe? Adiada, água, nossa, não. Eu boto à tarde ali no consultório uma garrafinha assim e deixo ali. Quando acaba, tem que beber aquela garrafa. Então já é uma Você rotina faz que isso eu com tenho você? todo dia. Eu faço isso também. Boto aqui uma garrafa daquela grande e quando chego lá, vou bebendo, mesmo sem vontade. Senão você não bebe, você não tem tempo, você não tem saco. Vou fazer isso, vou instalar uma... Bota a garrafa e Você vai. sabe que tem um copo de água aqui debaixo? Já Eu acho tomei que aqui. eu nunca tomei. Quer dizer, claro que trocam todo dia, toda vez que vai começar o programa. A culpa não é do pessoal da Contra-Regra, é minha. Que eu nunca peguei o copo aqui, ó. Eu acho que eu nunca Só peguei esse lembra quando copo. vem assim. Pode uma coisa dessa? E daí tem que lembrar, porque existem certos reflexos que com a entrada da água sempre, eles podem ser diminuídos. O reflexo da fome é um deles. Se você tiver o hábito de tomar água sempre, vai lavar o teu ácido clorídrico, vai parar aquela irritação, uma irritação que nós chamamos de vagal. Então dá aquele reflexo da vontade de comer. Dor de cabeça em idoso. Muito idoso queixa-se de dor de cabeça. 30% deles vem devido ao baixo volume de água. Muito idoso queixa, por exemplo, de alteração de ritmo de sono e de humor. Isso também vem da água. Existe uma pesquisa japonesa muito interessante, que o camarada, enfim, usa várias sortes de medicação, inclusive água, né, para memória. E a melhora da performance da memória só porque o idoso passou a se hidratar mais. A falta de água é tão marcante que você repara no verão europeu, a França, por exemplo, onde as famílias já se separam mais cedo, os idosos simplesmente começam a esquecer, devido à água, de tomar água. E por isso morrem nos seus apartamentos fechados, num calor incrível. Porque também se esquecem, porque vai entrando e você vai aumentando demais as pressões parciais de CO2 e começa a entrar então em tonteira e inconsciência. Também devido à água, que você não consegue eliminar. Quando nós estamos aqui falando, você está eliminando o CO2, você está eliminando impurezas, mas só está eliminando se você tiver água, né? Senão você vai estar impactando essas impurezas lá embaixo e depois tossindo num esforço supremo de tentar retirá-las. O teu rim, quando ele está eliminando uma urina clarinha, ele está conseguindo manter o seu organismo limpo. Isso para o idoso é fundamental. Por isso, vai chegar agora o verão e a primavera e o verão. Nós vemos, por exemplo, as mamães levando as criancinhas e os velhinhos na praia. A criancinha, até por uma questão politicamente correta, todo mundo dá uma aguinha de coco, uma frutinha, raspadinha, coisa e tal. E o idoso vai assando embaixo do guarda-sol. Não leve o seu idoso à praia. O leve para caminhar rapidinho, 10 minutos, 15 minutos. Se ele tiver alguém que realmente possa cuidar dele, daí sim ele vai dar um banho de mar. Mas sempre água, antes, durante e depois, né? Porque o banho de mar pode ser adiado, a água nunca. Tomando água. Aprendi. Valeu. Outra Volta coisa aí daqui a pouquinho. Outra coisa que é muito comum no idoso é a infecção urinária. E muito quando você vai checar o porquê é a desidratação. Então você aumenta o consumo hídrico e você melhora a questão da infecção urinária também. Bom, estou convencida. Vou tomar 2 litros, vou fazer igual o Dr. Paulo Miller. Vou colocar uma garrafa aqui. Um intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil.
Nesse bloco a gente vai falar da pele. A gente já falou que a água é fundamental, com o Dr. Tércio Rocha, que a água é fundamental para tudo, inclusive para a pele. Não é? Tem mais alguma coisa que a gente possa melhorar a pele? Porque a dona Canoa uma vez me contou, ela esbarrou assim numa mesa e machucou, saiu sangue assim. Sangue. Aí eu falei, a senhora se machucou? Ela falou, não, minha filha, depois que a gente fica velha, a pele fica muito fininha. A pele vai E desgastando. não é que é verdade mesmo? É verdade. Porque a minha já está fininha. Aí toda vez que eu esbarro, eu me lembro da dona Canoa. A pele vai... Tudo vai vai envelhecendo. envelhecendo, né? Então, assim, cronologicamente, a gente vai diminuindo a produção de colágeno, elastina, que tudo depende de uma célula chamada fibroblasto, que é a que produz. Então, infelizmente, ela vai com a idade diminuindo. Só que o que a gente vê hoje, tá? São os efeitos que, independente da idade, estão desgastando a pele. A gente vê o problema do buraco de ozônio, a gente vê a exposição ao sol de maneira ainda incorreta. A gente falando, então, hoje, assim, sobre a terceira idade, vamos lembrar, uma pessoa de 60 anos hoje, 70 anos, você acha que há 50 anos ela tinha noção do que era o sol, que não era? Não tinha nem filtro solar. Não existia. A gente passava aquele óleo de coco para ficar bem moreno. Semente de urucum, No verão. Coca-Cola, entendeu? Existia o contrário, né? Os óleos da Bronzeamento. Jamaica, que Agora, tinha um cheiro horrível. felizmente, há 50 anos atrás, não tinha esse buraco. Porque se tivesse, essas pessoas hoje, independente do envelhecimento, o que elas teriam de tumor de pele com relação à exposição solar estaria enorme. Tanto que a gente pega na clínica, a partir de 45 anos, pegava uma base celular que é muito ligada à exposição solar. Hoje eu pego surfista, 19 anos, com base celular, para a gente ver como é que está essa degradação, né? Esse buraco de ozônio. Então, hoje a gente falando de uma pele da terceira idade, provavelmente vai ser melhor do que essa geração de 20 anos hoje. Quando eles fizerem 70, 80, eles se estão eles em não idade. tomarem os cuidados necessários, a pele deles, a gente não sabe como é que vai chegar. Porque independente da cronologia de você envelhecer, você tem os fatores ambientais, né? Que, infelizmente, o sol tem todo o lado bom, mas também tem todo o lado que é um prejuízo, né? É Então, a aquela gente coisa tem- de ficar estirada na praia. A minha geração ficou dias, meses o que no sol, né? Em acontece- janeiro e fevereiro a gente disputava quem estava mais bronzeado. Eu nunca fui, eu sou dermatologista, nunca gostei de praia, até porque essa minha cor maravilhosa, né, meu bronzeado, né, nunca fui de praia, além de ser paulista, né? E todo Então nunca usei. dermatologista devia ser assim, né? Porque os que gostam de sol devem sofrer muito. Sim, mas eu acho que você tem que saber aproveitar o sol. Só que o que eu via na minha adolescência na praia, quando eu ia ao Guarujá, a praia lotada, abarrotada, é hoje o que eu continuo vendo. Se eu vou ao Guarujá, se eu vou à Riviera, se eu vou aqui no Leblon ou Ipanema, a praia continua abarrotada ao meio-dia. Tá todo mundo É a hora ali. da praia. A hora da praia, ao meio-dia. Ou seja, cadê a consciência? Não, mas eu passei filtro solar. Primeira coisa que as pessoas respondem, eu passei o filtro. O filtro não faz milagre. O filtro não tem milagre. Ele faz uma proteção para um tipo de raio. Para os outros, a gente não tem como. Então, você orientar a pessoa que ela pode ficar exposta de 7 da manhã até as 10 horas da manhã, ou de 4 horas da tarde ou 5 horas, dependendo se não for horário de verão, para frente, o sol vai ser ótimo para ela. Agora, a partir de 10 horas da manhã, ela tem que sair da praia e voltar. Alguém faz isso? Não. As pessoas estão chegando, continuam chegando na praia. A hora de chegar na praia. Então, ou nossa. seja, a pele vai chegar mais castigada na Mas terceira não idade. adianta se você passar o filtro solar ao sair de casa e fizer uma reposição dele na praia, você não Adianta. pode ficar à tarde? Depende. Final da tarde, sim. Nesses durante raios. aquele meio-dia, 2 horas, não não. tem como a gente ter proteção. Inclusive, hoje, se a gente for ver, Você a acha que não gente. deve ir à praia, então? Eu acho que se a pessoa souber ir à praia e cedinho Eu vou à à praia. praia sempre, eu adoro ir à praia. Você vai pra praia cedo, vai você vai cedo? caminhar. Vou. Você vai Médico, caminhar. cirurgião acorda cedo. Entendeu? Você vai caminhar cedinho, ou você vai caminhar no final da tarde. Isso você pode aproveitar, inclusive mergulhar, encontrar os seus amigos. Agora, não existe essa cabeça ainda. As pessoas ainda ficam estiradas e achando que estão protegidas com filtro solar. Entendeu? E hoje, grande parte, vai ao dermatologista, vai ao cirurgião plástico, existe tudo, existe orientação. Mas depois, como eu ouço meus pais, fica tranquila, Kátia, que eu sei que você vai resolver depois. Eles voltam, eles param o tratamento sempre em outubro, novembro e voltam finalzinho de março, começo de abril.
dá para a gente fazer de novo ácido, dá para a gente fazer um laser. Porque hoje a gente tem uma tecnologia enorme, né, que faz o rejuvenescimento, que a gente tem como tratar a pele, melhorar a qualidade da pele. Agora, não existe um milagre, entendeu? Porque eu digo sempre, eu chego uma hora que eu posso deixar a pele bonita, mas a pessoa tem tanta flacidez que isso não é só o desgaste, é a genética, você tem todos os fatores que você... Olha, você vai ter que ir no exatamente, a alimentação, tudo. É um contexto. É o conjunto da obra, exatamente. Né? Eu sempre digo, a genética era responsável por 50%. Tem pessoas que vieram assim com uma genética maravilhosa, come não engorda, não faz exercício, não tem celulite, tem a pele maravilhosa e pegam sol, existe isso. Agora, os outros 50% realmente vêm de todos esses fatores ambientais. E que cada dia, né, as pessoas estão custando mais a cumprir, né? Então, eu digo, as pessoas querem a solução depois do verão, né? Ou para o verão, quer dizer, para o verão essa é o corpo. época do ano é o corpo. É o né? corpo, exatamente. Começa assim, faz dieta, todo mundo volta para essa ginástica, época que a gente... todo mundo volta para academia, porque todo mundo quer chegar bem no verão. Aí se esturrica no sol. Aí aparece lá para você consertar. Consertar, é sempre assim. Essa época a gente está na fase que tem muito movimento, né, de cirurgia, para tudo que você possa fazer, ácido, máquinas de laser, tudo, cirurgia, essa época é a época ideal, porque a gente está teoricamente no inverno, né? Só teoricamente. Aí, só teoricamente, vamos combinar, né? Agora, a partir de agosto começa corpo, porque assim, você vai fazer um milagre em agosto, setembro, outubro, novembro, até dezembro para estar inteirinha. Então, é assim, a partir de dezembro, esquece. Porque é só se aparecer uma micosezinha, alguma coisa, a unha encravou, porque o movimento de consultório de dermatologista que a gente faz, a parte de cosmética, não tem, é só a doença. Aí, finalzinho de março, já começa. Agora eu preciso, meu rosto, eu manchei, dá para fazer aquele laser de novo, dá para fazer o peeling, você tem... E as pessoas operam no inverno? Operam coisas de corpo, acho que se cuidam mais, como ela falou, porque no fundo a pessoa quer estar bem no verão. E uma cinta, uma coisa assim, é mais chatinho no verão, você botar uma cinta. Agora, o rosto opera o ano todo. Operando. Bom mesmo é ser jovem, né, Lida? Que ninguém precisa de nada. É ideal, né? Não tem que operar, não tem que... A pele já é ótima, não tem osteopenia, porque você vai muito ao sol, tem câncer de pele, se não vai ao sol, tem osteoporose, se alimenta, porque não sei o que lá, tem sempre alguma coisa, né? Quer dizer, bom mesmo O ideal é ser jovem, mas como jovem. não dá para ficar a vida inteira jovem... Então a gente tem que ir se cuidando. Outro dia eu vi um elogio a uma cirurgia feita por você e a pessoa disse assim para mim, você não vai perguntar, para uma amiga minha, você não vai me perguntar sobre a minha cirurgia? Essa minha amiga disse, que cirurgia? Aí, que é o barato total, né? Quando você faz a cirurgia e ninguém nota que você fez. As pessoas você está bem, mas não sabem o que você fez. Que é aquela velha cara de aquário dos anos 60... Até 70 ainda pegou uma carinha de aquário, né? Acho que... Todo mundo assim, esticadinho, parecia que estava sempre... Sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Aquilo acabou, né? E a gente também, a tendência é o mais natural possível, né? Mas mudou muito essa coisa de gente mais velha operando, né? Porque eu estava contando ali, eu operei uma senhora outro dia de 87 anos e ela já tinha feito um lifting algum tempo atrás. E passaram-se alguns anos, o marido morreu, então o marido não queria que ela se operasse, ela queria se operar. Passou um ano da morte do marido e ela então resolveu fazer uma plástica. Ela disse, meu filho, eu já sou bisavó, eu tenho bisnetos, minha vida está organizada, eu estou com minha saúde boa, eu posso operar? Eu falei, pode, com anestesia local. Quer dizer, coisas de rosto, acho que o pessoal mais velho faz até bem mais tarde. Tem feito o que pode fazer no rosto com anestesia local? O facelift, a cirurgia de rosto, de rejuvenescimento facial. Facelift é aquela que corta puxar um aqui? pouquinho o rosto, Puxar aqui pode ser com anestesia local? Pode, com anestesia local. Quase sempre a gente faz. Então é uma cirurgia que a pessoa mais velha, se tiver saúde boa, tem feito. Eu tenho notado que aumentou muito. Estou fazendo uma estatística de todos os meus casos agora e notei que aumentou muito essa quantidade de gente mais velha operando depois de 80 anos, que a pessoa vive bem, está com saúde, se cuida e tudo, então... Por que não, né? Por que não? E também tem a coisa do sonho, a cirurgia plástica tem muita coisa do sonho, né? Você convive a vida inteira com o seu nariz, mas não gosta dele. Ou convive muito tempo com o seu nariz e não gosta dele. Chega uma hora que você toma coragem, ou junta dinheiro, ou sei lá... O marido morre, não tem mais ninguém para te regular, você vai lá e faz. Você queria ter o nariz, não tem? Tem uma outra senhora que eu operei agora, um ano passado, que também foi uma história assim, ela tomava conta de uma tia. E a tia era uma pessoa muito rica, ela com uma sobrinha que tomava conta dessa tia. E de repente a tia morreu e os filhos parece que não foram muito bons para a mãe.
E a mãe deixou essa sobrinha milionária de uma hora para outra. Então ela falou, eu vou fazer uma plástica. Ela nunca pôde fazer, porque ela meio era uma acompanhante, assim. E fez uma plástica depois de muitos anos, 80 e poucos. E depois o outro sonho dela era ir às Ilhas Gregas fazer um cruzeiro. E ela foi às Ilhas Gregas fazer um cruzeiro e arranjou um namorado lá. Que maravilha! E operada, né? Operada. Linda! Eu disse pra ele que tinha 10 anos, mas eu adorei. Falou que tinha 10 anos, já adorei. Eu tinha adoro. 82, eu falei que eu tinha 72 anos. E o namorado já tem 72. Foi, durou uma viagem na navio, mas... Sim, mas pra foi ela lindo. ótimo, Olha que história entendeu? ótima para guardar e contar. Eu achei uma história muito legal. Não é? Para viver, né? A história é boa para viver, para relembrar e para contar. Porque Muito foi uma bom. pessoa que me marcou, assim, porque cada pessoa é especial pra gente, mas tem umas pessoas que Claro, têm que umas cativam, histórias assim, né? mais assim, interessantes, que eu sempre me lembrei de uma pessoa mais velha, que tudo, quer dizer, tem hora para tudo, né? Por que não? Fazer mais velha. Normalmente agora, aqui no Brasil, pegar uma pessoa de 80 anos que nunca operou é muito difícil. E a gente nota, eu venho notando que eu sou dermatologista há 20 anos, né? Eu era assistente do meu professor, eu quando comecei, há 20 anos atrás, na clínica dele, entrava uma pessoa de 60 anos para se consultar com ele, aí eu atendia o primeiro contato, ela vinha exatamente para dizer, eu esbarrei, eu fiquei roxa, o que eu posso passar para hidratar minha pele? Ela não estava preocupada em melhorar a qualidade da pele, ela queria saber para aliviar o ressecamento da pele que ela tinha, o rosto que ela ficava. Hoje, a mulher de 60 anos, ela entra no consultório, ela já vem, olha, eu quero fazer um rejuvenescimento, eu quero fazer que a minha amiga fez isso, minha amiga preencheu, minha amiga fez qualquer coisa, ela já entra com outra cabeça. Há 20 anos atrás, ela ia só para a gente resolver, teoricamente, o problema da terceira idade, né, na pele. A pele ressecada, a pele mais frágil, as Não tem manchas umas de manchas sol. vermelhas também? Tem, mas esses anos que é deve essa ser o mancha? angioma rubi, mas isso Rubi, não, isso, mas isso não tem falaram nada a essa ver vez. com idade. Isso é É? genético. Isso é uma predisposição. genético? Tanto que surge quando você vai ver se está cheio de bolinhas no corpo. Isso é uma predisposição genética, que algumas pessoas têm. Não tem fator idade. E não tem nada de doença, Nada de doença, propriamente. não tem nada a ver com doença. Hoje, tem algumas pessoas que o laser, a manchinha vermelha incomoda muito. Hoje tem a máquina de laser que tira. Mas eles são tão pequenininhos que às vezes passa São desapercebido. micros, né? Cabeça A de alfinete, mancha assim. marrom, a sarda, borrada, das mãos, do rosto, isso é um castigo. Vem cá, mãos e envelhecimento. É. Ô, tristeza, hein? Uma Mas fila, agora né? tem a célula-tronco, que pode ajudar nesse aspecto. Mas já está Não, tem muita coisa interessante nessa já. Vai ser o futuro da medicina. Vai ser o futuro, mas a minha mão não vai esperar esse futuro. As mãos, o Por que envelhecimento. você usar creme para as mãos? Claro que eu uso. É super Mas, importante. é claro, é importante. Filtro solar também. Filtro solar também. Principalmente, né? Por quê? Diariamente você acorda, sua mão tá na Exposta ao luz, sol. né? É, Exposta completamente. ao sol. Completamente. É igual o Aqui, seu rosto. por exemplo. Direto. Todos Vê que os lugares as mãos então, ali, estão sempre... não é só Ninguém anda de luvas. hidratar. Né? Você pode até estar com uma Exatamente. blusa Você vestida. tem que hidratar e mas passar você não tá com muito luva. filtro solar, muito filtro solar. O que acontece é que aqui é uma região com pouca célula de gordura. Então, é uma região mais fina, né? Independente da pessoa ser gordinha ou não, as mãos são mais finas. Isso, com o tempo, diminui a produção, vai absorver. Fica a mão mais marcada. É. Hoje a gente tem algumas técnicas, alguns preenchimentos, você tem as máquinas que tiram as manchas, mas ainda assim é muito controverso, nem sempre o resultado é tão bom. É difícil, né? Uma área difícil. É uma área extremamente difícil de fazer as mãos. A gente coloca agora os volumizadores, né? Que são esses, quando eu digo a gente coloca aqui, eu faço, porque tudo que a gente faz na clínica é tudo que não tem risco, tá? Então, é tudo sempre substância abaixo de ácido hialurônico, substância absorvida. Então, tudo que a gente tenta fazer é a base disso. Então, assim, o resultado nem sempre é maravilhoso. Então, mesmo a muito gordura que a gente coloca absorve muito também. muito rápido. Porque Logo, tem logo. casos que você tira a gordura quando a mão está muito encovada e você injeta. Fica muito bonito no início, mas depois aquilo absorve muito, quase que fica aqui 20%, 30% melhor. As mãos seriam, assim, o único ponto do corpo que a cirurgia plástica não recompõe bem? Olha, eu acho que a dermatologia aí, nesse caso, pode ser até melhor, porque essas manchas todas que saem com os aparelhos e tudo, funcionam melhor do que a cirurgia. mãos. É porque a cirurgia não tem muito o que fazer, é só mesmo esses enxertos de gordura. Tirar a gordura de um lugar e agora, como você falou que pode ser uma novidade, enriquecidos com a célula-tronco. Quer dizer, manda para um laboratório, o laboratório faz o cultivo
e depois ele manda para a gente. Então já tem efetivamente gente Já tem, fazendo hoje isso. mesmo eu fiz isso. Porque um paciente que retirou a gordura para Uma lipo. uma pequena lipo, quer dizer, não foi uma cirurgia, foi uma pequena cirurgia. E manda isso para um laboratório, esse laboratório faz então, o cultivo e depois ele vai dar para um ortopedista, que é um ortopedista de São Paulo, que vai aplicar numa região para ele. Quer dizer, eu fui só o coletor, digamos assim. Mas da maneira que coleta para isso, pode coletar para outras áreas também. Para colocar na mão, acho que pode ser uma situação que eu botaria, porque é uma região que não tem muita solução. Então, eu acho que aí vale tudo, né? A quem incomoda. Não tem nada que fazer, então os outros, a gordura absorve. O que ela botou também, que são esses preenchimentos, a base ácido hialurônico, absorvem também. Então, quer dizer, e a célula dizem, né, não sei, que colocando aí rejuvenesce aquela área. Não sei, tem trabalhos legais nos Estados Unidos. Tem que acompanhar isso. Né? É uma coisa meio cara também, porque esse laboratório faz esse cultivo e tem um certo preço isso. Mas é uma novidade. Mas eu acho que hoje em dia a dermatologia ajuda muito a plástica, porque antigamente tinha só a plástica, né, Lida? A pessoa operava e não tinha mais o que fazer, não tinha muito esse conceito de ácido. A pele era... Quase ninguém tinha uma coisa desse dermatologista, como tem hoje em dia. Cada um tem seu dermatologista. Então, eu acho que foi uma coisa que veio, juntou. Somou, acho que melhorou muito. Porque eu já vi cirurgia de coxa e tal, fica uma cicatriz, né, de braço, pessoas que fizeram aquela redução do estômago. Não é engraçado, mas dá para sair. Já vi mulheres com corpaço, assim, que malham o dia inteiro, são lindas e tal. Quer dizer, são lindas. Estão buscando a beleza, né? Mas a mão entrega. Mente a idade é quando você olha para a mão, né? Você vê que não é bem assim. Então, por isso que eu fico pensando que as mãos têm que ter um cuidado desde sempre, né? Que nem com os ossos, que a Maria Lúcia falou, né? Tem que ser da vida toda, eu acho, né? Não pode maltratar a mão. E a gente maltrata. Eu mesmo não uso. Para que eu passar filtro solar na mão? Para quê? Como? Olha, quando você fala, fica tão óbvio, né? Exatamente. É óbvio, é que nem tomar água, né? Como assim, né? Intervalo de novo. A gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Não adianta também ficar só jovem, com muita saúde, e não ficar prestando atenção na vida, né? Não buscar o conhecimento, não buscar aprender. Porque, na verdade, conhecimento faz bem a vida toda, né? A todo momento. Sempre bom aprender. A gente vai conversar com o professor Fauzi Saad sobre exatamente isso. Ele coordena a Universidade Aberta à Maturidade na PUC de São Paulo. É uma proposta de educação permanente. Foi com muito prazer que recebemos este convite para estarmos participando deste encontro. Para mim, de significativa importância pelas coisas aqui apostas agora e que vem muito de encontro com aquilo que é o nosso curso. Primeiro, eu gostaria de lembrar aquilo que certamente todos têm profundo conhecimento, as razões da existência da Universidade Aberta à Maturidade. Lá nos idos de 1962, 63, o professor Pierre Velar preocupou-se muito com a questão populacional das pessoas idosas. E, num primeiro momento, ele procurou detectar as problemáticas em casas de saúde, etc. E a partir daí surge, pouco depois, em 73, por ação do professor Pierre Velar, o embrião dos cursos da Universidade da Terceira Idade. Face a muito rápida mutação da pirâmide etária internacional e, no nosso caso, particularmente nacional, muito forte, em que passava a acontecer a necessidade da universidade
se manifestar no sentido de encontrar soluções para as problemáticas que muito rapidamente estavam sendo sentidas. Problemáticas em todo sentido. Problemática no sentido de preservação de vida dos indivíduos face ao aumento das médias etárias que rapidamente foram se estabelecendo. Em consequência disto, uma série de problemas também passaram a existir, de ordem econômica e de ordem social. Isso está acontecendo em condições assim, muito perceptíveis no mundo atual, particularmente Europa e, de certa forma, no Brasil. Então, surgiu a ideia de se começar a estudar ações voltadas para a preservação da qualidade de vida dos indivíduos de maior idade. Num primeiro momento, Velaz estabeleceu em Toulouse, na França, e a ideia, de imediato, em 75, espraiou-se por alguns dos mais importantes países europeus, Suíça, a Universidade Aberta à Maturidade e de Estados Unidos. Em São Paulo. Começou quando a Universidade Aberta em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo, em 1990, começou um primeiro trabalho com a professora Janete Liache Martins Sá, na PUC de Campinas. E em São Paulo, o nosso é o pioneiro. E ele é voltado, ele tem cursos voltados para a área de ciências exatas, ciências humanas. Ele é dividido assim como a universidade tradicional? Cada curso existente no mundo, que são muitos hoje, não é? São aproximadamente 5.000 que a gente tem conhecimento através da entidade que se estabeleceu em Toulouse, tem o seu modus vivendi. Algumas delas voltam-se mais para o setor saúde, é o caso da Unesp, lá em São Paulo, não é? Outros voltam-se para a parte de esportes, segundo aquele curso que existe dentro da universidade. Outros voltam-se para setores outros, ligados às áreas humanas, etc. E no nosso caso, especificamente, da Universidade Católica de São Paulo, que a gente tem o orgulho de dizê-la, é um exemplo nacional e até internacional, está completando 21 anos, e ela é estruturada em forma de módulos. Cada semestre nós temos 6 disciplinas. Estas 6 disciplinas se renovam durante 4 semestres. O curso, ele quando surgiu apenas como um embrião de 30 alunos para 30 horas aula. Após isso, os alunos solicitaram a continuidade. Em síntese, esta continuidade nos levou a que chegássemos a 4 semestres o curso. Mas, chegado ao final dos 4 semestres, os alunos, grande parte deles não quiseram sair. Face a quê? Aquilo que foram adquirindo realmente, inclusive daquelas coisas que aqui foram colocadas, não é? Muitas delas. E, a partir daí, então, nós abrimos a possibilidade dos alunos continuarem no curso, mas nos obrigou a abrirmos um leque muito grande de disciplinas. Hoje, na Universidade Católica, existem aproximadamente 100 diferentes disciplinas. Sim. Sendo que, entenda-se, não se faz o ping-pong dos alunos em classe. Eles, quando ingressam numa classe, eles têm um curso dirigido para aquela classe, da consistência das 6 disciplinas, que podem ser no setor saúde, no setor das informações gerais de conhecimento, porque este curso é efetivamente para atualização de conhecimentos e renovação, não é? E no setor também de lazer.
Então, É se a isso que pessoa explica. entrar com 60 anos, 65 anos, ela pode ficar até 80. Pode, eu vou lhes dar exemplo exatamente. Quando nós constituímos o curso, em 91 tivemos, em 91, os 30 alunos. Até hoje nós temos elementos desta turma que não saíram. E aí se perguntaria, bom, então eles repetiram aqueles cursos que já fizeram, as matérias que já fizeram. Não. Nós abrimos o leque de informações as mais amplas imaginadas, em todos os setores. No setor de saúde, dentro do possível, sempre com algum aprimoramento, no sentido de se atingir o bem-estar fisiológico da população. E mais do fisiológico ou emocional. E eu costumo dizer, eu disse ao doutor aqui, na primeira aula eu costumo pedir aos alunos, eu gostaria que vocês tirem uma fotografia e dentro de algum tempo voltem a tirar a fotografia. E parece acontecer uma operação plástica sem bisturi. Por que isto? Porque muitas vezes isto é consequência efetivamente de alguns solucionamentos até psíquicos, até emotivos, quando não também no setor aí de adequação alimentar e salutar. Então é isso que justifica que o nosso curso seja não apenas o pioneiro, mas aquele que tem na atualidade, na cidade de São Paulo, no campus da cidade de São Paulo, 14 salas. No campus de Barueri temos 4 salas. No campo de Ipiranga temos uma sala. Nós temos aproximadamente 800 alunos este ano cursando o curso da Universidade Aberta da Maturidade. Esse curso que começou com o título não de Universidade da Maturidade, mas da terceira idade, respondendo àquele seu questionamento. Por que da terceira idade? Porque tecnicamente era um curso voltado para a população de mais de 60 anos. E tal foi o resultado positivo que o curso foi apresentando, que nós começamos a receber alunos com menos idade. E classes, inclusive, não raro, de mãe e filha assistindo o curso. E fez com que nós transformássemos, então, a nomenclatura de terceira idade para maturidade. E a partir dos 40 anos nós temos alunos. E é bom que a pessoa pode ficar lá, né? Pode se jogar, né? Pode ficar. E nós temos, não sei se vai falar alguma coisa desta fotografia que está em suas mãos, da revista. Este é um senhor de 97 anos de idade. E é exatamente uma colocação que desmente aquela que, na generalidade, se coloca que a pessoa de maior idade não tem capacitação para assumir novos conhecimentos, ter novos conhecimentos, etc. Esta talvez seja a pessoa que tenha mais conhecimento, mais cultura que eu conheço. Ele é israelita e ele elaborou uma exposição filatélica única no mundo de selos de Israel. Entende? E como outras pessoas nós temos, com uma variação etária muito forte e com presença social bastante expressiva. Que bom. Intervalo, a gente volta já já, sem censura, no programa da TV Brasil. Vou começar esse bloco dizendo que eu falei Maria Lúcia Fleios, e não é. É Fleios. Fleios. A origem qual é, Maria Lúcia? Alemã. Alemã, Fleios. Maria Lúcia é super especialista, professora, super especialista em osteopenia, osteoporose e todas essas consequências e causas. Você acha que tem jeito da gente não ter? Eu diria que tem jeito de adiar, desde que a consciência venha desde muito jovem. E seguramente a medicina evolui, os medicamentos evoluem, talvez cheguemos a medicamentos mais naturais que possam prevenir. Evitar completamente, acho que jamais, porque existe um processo inerente ao envelhecimento que é de não renovação celular, né?
Quer dizer, a nossa capacidade de regeneração celular vai declinando com o envelhecimento. E eu não sei se um dia Ainda não deram chegaremos... jeito nisso. Não creio, né? Não creio. Mas não há dúvida de que se você tomar providências desde muito jovem, assim, cuidar-se, alimentar-se bem, fizer a ginástica, se você puder fazer reposição de hormônio feminino, ou eventualmente os homens, se puderem fazer de hormônio masculino, ou então, pelo menos, cálcio e vitamina D, e no momento em que você já tem a doença instalada, que você se conscientize de que é necessário tratar, e tratar a longo prazo, eu acho que você pode evitar o pior, que é a fratura. Porque a fratura é decisiva, né? Assim, quando a pessoa se machuca, quebra o fêmur, não sei o quê, de modo geral há uma decadência, né? A fratura diminui acelera muito o envelhecimento, né? Piora muito a qualidade de vida. Não só do fêmur, né? A fratura do colo do fêmur proximal, ela é o exemplo máximo de fratura grave que gera dependência e, eventualmente, até em curto prazo a morte, né? Está provado que você encurta o tempo de vida de uma pessoa após fratura de fêmur. Mas mesmo fraturas vertebrais, fraturas de punho, diminuem a qualidade de vida, torna o idoso mais dependente. Então, evitar, se não a primeira, a próxima. Preventivamente, então, além de fazer exercício, se alimentar, se preocupar com a vitamina D, com o sol, com o cálcio e tal, essa densitometria... A densitometria óssea é uma maneira objetiva de Uma vez você por ano? avaliar. Eu diria que se a pessoa tem uma boa massa óssea ao entrar na menopausa, pode esperar 2, 3 anos para fazer a próxima. Mas no momento em que você detecte perda, já pode começar um tratamento eficaz. Existem muitos tratamentos eficazes, a pessoa tem que aderir. Tem que se comprometer, né? Tem. É a mesma coisa com a alimentação, né? Também. Mesma coisa, desde novo, você preparar o teu corpo para quando você chegar Mas isso é uma moeda, a informação. E a informação, ela só está disponibilizada há de uns anos para cá, né? Se há 30 anos atrás uma pessoa não sabia que perdia tanta massa muscular, ou tantos ossos, ou tanto não sei o quê, né? Ninguém sabia. Tanto é que a gente se esturricava no sol, fazia tudo errado. Sim, e até... E comia também errado. Também. Né? E O hoje chique era ainda comer continua. no fast Eu acho que food, antigamente né? comia melhor. Eu acho que hoje ainda come pior. Quando a gente, no interior, sobretudo, a gente comia melhor. Comia né? melhor. Porque comia de tudo, a alimentação era variada. Não é? E a gente tinha E mãe não deixava a gente fazer frescura, falava não. E tinha não em casa como um isso, quintal, né? que no quintal você tinha uma horta. Exatamente. Né? A gente tinha horta dentro de casa, tinha um quintal, espaço com pé de manga, com pé de goiaba, tinha os alfaces, então era bem melhor. Hoje as crianças e os adolescentes, que é a fase mais importante de você ter um bom acúmulo de cálcio ali no organismo, do que eles se alimentam? De fast food. E o que tem no fast food? Só de gordura. Então, o que o osso precisa, que é cálcio, que é vitamina D, que é magnésio, ele não consome, porque ninguém consome verdura, legume, fruta, cereais. Então, infelizmente, chega na fase no idoso, ele chega já com essas deficiências de vitaminas e minerais em consequência de uma vida aí que, infelizmente, não foi bem... Mas agora, já que há informação, fica mais razoável, né? Tem que tomar água, né, doutor? Muita água. Como é que é o cálculo mesmo? Existem alguns cálculos, mas esses cálculos ainda não são de acurácia máxima. O importante é você tomar 2 litros de água no mínimo por dia e controlar pela cor da sua urina. Né? Isso eu acho grande golpe. Controlar assim para ver se a sua pele está com brilho, se os seus olhos estão brilhando, né? Se o seu intestino está funcionando todo dia, se está saindo tubular e pastoso, né? Se você efetivamente, quando tosse, essa sua tosse é produtiva, né? Se você não está ressecado. Um pouco de bom senso é fundamental para que a gente possa reger a nossa saúde. E esse descaso que normalmente a gente se tem, depois eu vejo, é a pior semente que a gente pode plantar na nossa vida, porque o único que colhe somos nós. Nós só colhemos o que plantamos, por isso, plante saúde nos seus dias. Coma realmente com responsabilidade e tenha carinho com o seu corpo. E tomar água é parte desse carinho, porque 75% do seu corpo é composto de água. Um bom argumento é dizer que você vai diminuir até a fome, né? Porque você vai tomar mais água. Não é um bom argumento?
Diminui o ritmo do envelhecimento, né? Você oxida menos. Então, se você Já é oxida melhor. menos, já vale. Né? Já vale. E você acha, então, que mesmo no verão ou no inverno, brancos, negros, amarelos, asiáticos, todos devemos usar filtro solar? Todos, todos. Em qualquer época do ano, eu sempre oriento, pelo menos iniciar um filtro 15, um fator 15, para você colocar pelo menos nas áreas, não vou mandar colocar no corpo todo, mas nas áreas expostas, eu acho que isso é o ideal em qualquer época do ano. Logicamente, no verão, a pessoa que vai caminhar mais, ficar mais exposta, a gente aumenta o fator de proteção. Mas no dia a dia, um filtro 15 é ideal para qualquer tipo de pele, qualquer tonalidade de pele, o asiático, negro, branco, independente disso. E eles são em creme? Não, aí você tem vários veículos, né? Qual que fica menos grudento? Assim? Hoje a gente tem Né? Porque é uma coisa que você vai ficar na pele o dia inteiro. Você tem o gel, você tem os fluidos, você tem o que eles chamam de oil free, né? Os livres de óleo. Você tem vários veículos. Esses são bons, os livres de óleo? São livres de óleo. Para o corpo, hoje até uma base mais cremosa, gel creme, que eles chamam, também não é uma base gordurosa. Eu acho assim, que particularmente, eu prefiro para corpo um fluido. Ele é fácil de espalhar, ele não mela, você não fica realmente grudado. E para o rosto, aí é muito de acordo. Eu sempre mando um filtro diferente. Tirando a molecada adolescente, aí, sem quadro de espinha, começando aí a praia, o filtro do corpo serve para o rosto. Mas mais para frente, porque a pele do rosto é diferente. Normalmente é um pouco mais oleosa, uma pele mista. Aí a gente faz um veículo mais sequinho para o rosto e fluido para o corpo todo. E você acha que tem que dormir com creme ou não? Eu acho que o ideal... No rosto? Não é dormir com creme. O ideal é a pessoa ter uma orientação do que é mais adequado para a pele dela, entendeu? Então, às vezes, a pessoa acha, eu preciso colocar um creme. E, às vezes, ela está exagerando um pouco no creme. Quando a gente fala a partir da terceira idade, aí sim, porque é importante que a pele tende a ser mais ressecada. Ela foi castigada, ela tem a diminuição de produção das células do corpo, então a gente sempre orienta uma boa hidratação para rosto e corpo. E normalmente... Depende também da cidade que a pessoa mora, né? Porque se você mora numa cidade que tem o inverno mais pesado... Seca, eu normalmente oriento a fazer uma boa hidratação à noite aqui. Por causa do fator climático. A pessoa durante o dia, por mais sequinho que seja o hidratante, a pessoa na terceira idade também, ela vai suar um pouco mais. Não é que ela sue mais, ela sente menos o suor, só que ela está quente, entendeu? Ela se sente mais quente. Então eu não vou mandar usar o creme 2, 3 vezes ao dia. A gente tenta pelo menos fazer uma educação básica. Vamos passar um hidratante na hora de dormir, que aí você vai ter um sono um tempo mais longo com a pele hidratada. De manhã acorda, eu oriento a aplicação do filtro solar. Eu normalmente não mando passar vários cremes. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa, depende do que a pessoa quer, né? Mas o básico para manter a qualidade da pele, uma boa hidratação à noite e filtro de manhã. Lógico, alimentação e água, né? Que a gente só esqueceu do detalhe. E quando chega na universidade, vocês, na Universidade Aberta à Maturidade, vocês orientam a pessoa, se a pessoa se formou, por exemplo... É totalmente livre? A pessoa... Você estudou o quê? O que o senhor estudou? Qual é a sua formação? Tudo o que a senhora possa pensar existe dentro do curso. Tem disciplinas do campo aí, medicina, da saúde. Tem disciplinas... Da arte. A arte. Temos no nosso curso de arte professor, que é diretor teatral, temos... professor de música, que é participante desses festivais da música. Temos tudo, né? de todo setor. Temos outros setores importantes, formativos, não é? Do campo de sociologia, de política, de economia, e que faz com que, efetivamente, a pessoa passe a viver melhor. O objetivo fundamental do nosso curso é permitir que a pessoa viva plenamente, aposentando-se não morreu. Então ele vai falar de igual para igual com os filhos, com a sociedade, etc. Okay. Doutor Paulo Miller, tem um limite? Assim, olha, a mulher chega, uma senhorinha, 80 e poucos anos, ela quer fazer assim, ficar com cara de 40. Você vai ter que decepcioná-la e vai dizer, olha, não vai dar.
Primeiro tem o rola limite aí. de saúde, né, Lida? Tem que ver se a pessoa está bem para poder se operar. Para pessoa de mais de Porque 70 já é uma anos. cirurgia mais complexa um pouquinho. Se a pessoa já é diabética, hipertensa, não é que não pode ser operada, pode ser operada com cuidados especiais. Algumas vezes a cirurgia tem que ser mais reduzida, você pode fazer uma coisa menor para agradar um pouco, para a pessoa dar uma rejuvenescida, mas não vamos ter as mesmas ambições que uma pessoa de 50 anos, que a gente pode fazer uma cirurgia ampla ou maior e tudo. Mas eu acho que o limite, existe esse limite de saúde e um limite também das quantidades de plásticas, né? Porque às vezes a pessoa já chegou nessa idade, já fez 4, 5, aí também não adianta mais fazer, porque aí eu acho que tem que partir para esses tratamentos cosméticos ou alguma coisa desse tipo, que vai ser uma coisa paliativa, mas que também, de um outro lado, não é uma cirurgia e tem que saber a hora de parar, né? Tem uma hora que a pessoa tem que continuar fazendo outras coisas, mas não deu para ela para a cirurgia. É verdade, porque às vezes fica uma caricatura de você mesmo. Né? Tem que saber parar. Tem que saber parar. Tudo na vida tem que saber começar a saber parar. E o corpo é muito mais difícil, porque o corpo já são cirurgias de mais risco, com anestesia às vezes geral, ou anestesia peridural. Quer dizer, para fazer uma coisa de corpo numa pessoa mais velha, é muito raro. É uma coisa que é mais o rosto, com anestesia local, os olhos, uma coisinha pequena assim, mas isso às vezes dá uma melhorada. Dá uma ajeitadinha. Dá uma melhorada. As misturinhas. Então, para diminuir o açúcar, misturamos a canela. Canela e cravo em pó, os dois juntos, e passa a adicionar nas frutas, nos sucos e nas vitaminas. E para tirar a retirada do sal, né, diminuir o sódio da alimentação, e o sal é um dos fatores aí, a gente pode misturar manjericão desidratado, alecrim, pimenta do reino, malagueta, ervas finas e orégano. Mistura e põe no saleiro, e esse saleiro vai estar ali exposto à mesa para estar adicionando nos temperos. E o saleiro? E o saleiro é abandonado. No lugar do saleiro entra a misturinha de ervas. Misturinha. De misturinha em misturinha, né? Lá vamos nós. Então, eu queria agradecer a vocês por terem vindo. Super obrigada. Muito obrigada. Agradecer a vocês por estarem nos assistindo. E terminamos de uma maneira bem alegre. Vamos conferir. Boa tarde, boa noite, até amanhã. Dame un poco de dinero, mané, pa' que me dé la suerte. Yo